Sons distorcidos foram aos poucos se organizando até se tornarem inteligíveis. Eram vozes de pessoas, palavras entoadas, havia um ritmo, cantavam uma música. Antes de abrir os olhos, já sabia onde estava, numa festa de aniversário, bem na hora do parabéns. Seu gêmeo ainda o segurava, soltou-se dele e recobrou o equilíbrio. Estavam ali, um encharcado e com as roupas começando a pingar, e o outro com cada vez menos partes secas em suas vestes. Ninguém parecia ligar. A casa estava cheia e todos cantavam e batiam palmas, olhando para o jovem atrás da mesa com um apetitoso bolo redondo cheio de velas. Lembra desse dia? O sósia sorriu. Tanta gente aqui. Só pode ser meu aniversário de 18 anos. Minha mãe quis fazer algo para ficar marcado na memória. Funcionou, soltou uma risadinha. A cada rosto que reconhecia, o amigo da lua aumentava a recordação do quão singular havia sido aquele seu aniversário. Nunca antes nem depois havia juntado tantos amigos e familiares seus no mesmo lugar. Amigos da escola, do futebol, até os de infância com os quais não mantinha contato frequente. As tias que o adoravam, primos e primas de todas as idades, mesmo alguns de seus parentes por parte de pai vieram. Era engraçado pensar em quanta gente havia em sua vida, tantas boas relações, tantas pessoas reunidas para celebrá-lo. Ele avançou no alvoroço de pessoas cantantes, molhando suas roupas com a água que pingava dele, mas sem tirá-las do seu canto. Chegou mais perto da mesa do bolo e olhou para os que estavam atrás dela. Sua versão adolescente, já carregando muitas semelhanças com o futuro, estava bem no meio da cena. À sua direita, a mesma mulher que tinha acabado de ver com o filho no parque ensolarado. Sua mãe sorria, cantava e batia palmas, olhando do bolo para o filho, aquele olhar que não esconde o orgulho materno. À esquerda, outra figura sorridente cantava. Uma garota de quem um amigo da lua recordava sempre com muito carinho e que agora o fazia sorrir nostálgico. Foi sua primeira namorada e é com quem ele mais tempo ficou. Talvez estivesse, naquela época, vivendo a melhor fase de seu relacionamento. Ele tá te encarando, o clone chegou ao seu lado e disse em seu ouvido. O lunático voltou seu olhar para sua versão mais jovem. Era verdade, o rapaz de 18 anos o encarava. Tinha um sorriso em seu rosto, mas era mais esboço que arte final. Só a boca parecia esforçar-se para trazer o ar de alegria, enquanto os olhos permaneciam sérios e desiludidos. Ficaram se olhando no silêncio interno àquela cantoria. O lunático inclinou um pouco a cabeça para o lado, testando a responsividade de seu jovem eu. Este respondeu, inclinando também a cabeça para o mesmo lado. Sincronizados, os dois voltaram à posição inicial. O que está acontecendo? Sua memória quer se conectar a você. Quer fazê-lo lembrar. Lembrar de quê? Vá até ele e verá. A música já devia ter chegado ao final, mas começou a repetir. Entretanto, as palavras foram ficando distorcidas e o volume mais baixo, como se seus ouvidos estivessem escapando a uma outra dimensão. Seguindo a sugestão de seu sósia, caminhou até a mesa do bolo, passou em frente à sua ex-namorada e sorriu-lhe com ternura, ao que ela pareceu responder sutilmente, ainda que sem parar de cantar. Virou-se para sua versão mais jovem, que continuava a observá-lo. Ficaram frente a frente, encarando um ao outro. Era engraçado o quão parecido eram, ainda que um estivesse bem mais marcado pelo tempo. Sua versão aniversariante deu-lhe as costas sem cerimônia e saiu andando, passando pela mãe e mergulhando na multidão festiva até sumir de vista. O lunático olhou para a massa de pessoas e viu seu clone lá onde estavam alguns instantes antes. O clone acenou com a cabeça e ele entendeu. Devia colocar-se onde estava o aniversariante. Deu um passo para o lado, outro para trás, encaixando-se no espaço entre sua mãe e sua ex-namorada. Ali, tudo ganhou um novo tom. Já estava se lembrando dos detalhes daquele dia quando chegaram do parque até ali. Mas agora a memória o transportava de volta para quem ele era naquela época.
Trazia com vivacidade suas memórias internas, os sentimentos, as perspectivas, tudo o que o definia naquele instante. Era como estar de novo ali, revivendo o momento, não como alguém do futuro, mas como sua própria versão daqueles dias. A experiência foi tão intensa, tanto quanto os sentimentos que sua versão de 18 anos estava experimentando. Sentia aquela contradição como um redemoinho contorcendo e puxando tudo em seu interior, ameaçando implodir o seu ser. Estava diante de toda aquela celebração, cada rosto, cada presente, cada sorriso lembrando-o de quão farta de felicidades era sua vida. Tinha tudo o que um jovem de sua idade poderia querer. Era sortudo até demais, e aquela festa, com todos que vieram prestigiá-lo, era o símbolo de sua sorte. Não poderia reclamar. Isso, no fim, era o que mais o perturbava. Como poderia começar a externalizar aquilo? A culpa o dominava tão logo começava a cogitar uma revelação daquelas. Por mais que estivesse cercado de felicidades, sentia-se vergonhosamente incompleto, infeliz, desencaixado. Queria questionar por que estão cantando e comemorando se eu obviamente fracassei, mas seu fracasso não era óbvio. Era antes contraintuitivo. Ele tinha tudo, ou quase tudo, que prescreviam para uma juventude feliz, mas quase tudo parecia quase nada. Todavia, sem o direito de reclamar, ele precisava aceitar o que lhe davam, aceitar os parabéns, aceitar todas as oportunidades que se abriam para a sua vida e viver aquilo que era prescrito como a vida boa para alguém de sua geração. Não havia como recusar, tampouco trocar o presente. E mesmo se tivesse vindo com um cupom de troca, não saberia pelo que trocar. Aquela era a vida, e a vida era boa. O que poderia substituir isso? Tinha que aceitá-la e esperar que um dia sua incapacidade de se ver feliz com a vida que todos buscavam se corrigisse e ele pudesse se tornar essa pessoa que todos se reuniam para celebrar. Ele sentia que algo estava se solidificando e que quando o processo se encerrasse, não haveria mais volta. Ele estava se tornando alguém, seus caminhos estavam se fixando. A história que ele contaria dali para frente estava ganhando contornos cada vez mais determinados. Ingressaria numa boa faculdade, conseguiria um bom emprego, teria bons amigos e edificaria uma boa vida. Tudo seguiria conforme os potenciais que foram plantados em sua juventude e já começavam a florescer. Logo, essas flores desabrochariam e preencheriam seu jardim com aquele aroma que, até agora, ele não sabia apreciar. Mesmo todos lhes dizendo que se tratava do mais precioso perfume. E se não tivesse nascido para cheirar flores? E se não tivesse mais volta? Pois não se sentia nem um pouco livre para arrancar do chão um canteiro de flores na frente de todos que apreciavam suas cores e aromas, muito menos sem uma justificativa para seus atos e sem responder o que colocaria no lugar delas. Estaria condenado a ser esse jardineiro secretamente alérgico. Estava profundamente perturbado em seu íntimo, e quanto mais se esforçava para transparecer que esperava tudo mais, que estava tudo mais que bem, mais tinha a certeza de que não estava. Não deveria estar se sentindo daquela maneira, e quanto mais se dava conta disso, mais se afundava em seu secreto desespero. Sentia os músculos da face em uma batalha para manter o sorriso armado, um sorriso profundamente cansativo e difícil de se sustentar quando, em seu íntimo, um turbilhão acontecia e queria se expressar em qualquer coisa, menos em sorriso. E como seria no próximo aniversário? O que estaria comemorando sem vontade genuína, mas por obrigação e simpatia ao reconhecimento alheio? E nos aniversários dos próximos 10 anos? E se a cada ano o que se concretizava naquela felicidade contraditória e amarga ficasse cada vez mais irreversível? Ele precisava descobrir logo para onde queria ir, antes que aquele caminho no qual estava não abrisse mais nenhum retorno. Será que no próximo aniversário teria um motivo genuíno de comemoração e poderia sorrir com a boca, os olhos, o corpo e a alma? Fez o seu desejo e assoprou as velas.